Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro episódio piloto do podcast Papo de Psiquiatra. E a gente já escolheu um tema que a gente pensa que é muito importante e que também acho que vai abrir muitas portas para outros temas. É uma questão que é sempre fonte de muita conversa e também é muita controvérsia nos nossos consultórios, que é o diagnóstico psiquiátrico, né? É muito interessante esse tema porque, apesar de ser um tema técnico e científico e que é muito debatido e muitas vezes com muita controvérsia, existem alguns conceitos básicos a respeito disso que a gente acha importante compartilhar com vocês. A gente sabe que, inclusive, muitos de vocês devem trazer conceitos próprios a respeito do que é uma depressão, do que é uma ansiedade, né? Mas aqui a gente quer compartilhar então o que a psiquiatria moderna pensa a respeito disso. E assim como no nosso tratamento tudo começa com um diagnóstico e um diagnóstico mais acurado, preciso possível, a gente achou que essa seria uma ótima forma de começar a nossa série de podcasts, mostrando para vocês como é feito um diagnóstico em psiquiatria. Esse é o tema central, né? Como o Marcelo falou aqui, isso ajuda a gente a tomar decisão, né? E naturalmente os pacientes querem que os médicos tomem decisões acertadas e o diagnóstico é uma premissa médica, né? Não é, claro que não é só da psiquiatria como especialidade médica, mas toda a medicina parte disso, ainda que para a psiquiatria o diagnóstico tenha características diferentes, tem algumas especificidades e a gente vai falar muito disso, né? Então, primeira coisa que a gente pensou aqui, que acho que é interessante, a gente já conversou algumas vezes sobre isso entre nós, então muito do que a gente vai trazer aqui são conversas que a gente já teve em algum grau e que a gente achou, puxa vida, o pessoal talvez se interessasse por ouvir essas coisas. Assim, muitas das coisas também que a gente conversa, depois a gente acaba falando para paciente depois, porque surgem ideias interessantes. Então também saiba que essa conversa vai ter muito de brainstorming aqui, também da gente falar coisas. E acho que primeira coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade em entender essa diferença entre síndrome e transtorno, o que é um sintoma, e uma confusão que às vezes as pessoas têm, por exemplo, entre a diferença entre tristeza e depressão, que é um exemplo, né, dessa diferença entre um sintoma, uma manifestação, aqui no caso psíquica, e um diagnóstico, como uma síndrome, como um transtorno, como uma doença, né? Exato. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um diagnóstico psiquiátrico, a gente não vai apenas apostar na presença de um sintoma. A gente vai precisar, geralmente, da presença de vários sintomas que muitas vezes estão correlacionados entre si, né? E que tem uma certa evolução entre eles, né? Então, por exemplo, bem como o Pedro falou, tristeza, né? Ou seja, tristeza é muito diferente de depressão. A tristeza é uma experiência emocional, uma emoção normal. Ou seja, quando que a tristeza vira uma síndrome depressiva? É isso que o psiquiatra muitas vezes vai avaliar na prática clínica do consultório, né? A diferença entre um sintoma e uma síndrome. Uma diferença, assim, talvez entre uma estrela e uma constelação, né? Então, uma síndrome é um conjunto de manifestações, conjunto de sinais, sintomas, né? Os sintomas do que o paciente traz, do que ele relata, do que ele percebe que o incomoda, de sinais, do que o profissional observa, e isso tudo junto, vários deles que se agrupam não aleatoriamente, como o Marcos falou, né? Estão ali porque tipicamente vem junto, geralmente vem nesse pacote aqui, né? E que nem uma constelação, sei lá, constelação de tal, tá lá, aquelas estrelas parecem fazer um sentido quando elas estão juntas, né? E para quem observa isso 1, 2, 20 vezes, a gente aprende a perceber um conjunto de sinais e sintomas. E, tipicamente, esses sinais e sintomas são versões mais intensas, duradouras e desagradáveis de fenômenos normais, né? O Marcos falou aqui que tristeza é normal, uma experiência emocional normal. Tipicamente, os pacientes, quando estão deprimidos, eles têm uma tristeza muito intensa, persistente, que às vezes a gente não sabe de onde vem, que atrapalham a vida e assim por diante, né? Vários termos super interessantes que surgiram aqui, como
sinais, sintomas, síndrome, transtorno, todos eles a gente vai explicar para vocês de uma maneira sucinta, fácil de compreender, porque, por exemplo, uma das dúvidas que surge é quem tem uma síndrome depressiva, tem toda essa constelação, que nem o Pedro comentou, de sintomas que compõem a síndrome depressiva, não necessariamente tem depressão, ou seja, não necessariamente tem o transtorno depressivo maior. A gente sabe que muitas condições médicas, por exemplo, cursam com depressão, e outros transtornos psiquiátricos também podem ter sintomas depressivos. Então, toda essa diferenciação é que vocês vão ver ao longo desse episódio. Os pacientes com depressão trazem muito essa dúvida, né? Será que se eu fizer o meu tratamento e a minha depressão sumir, eu nunca mais vou ter tristeza? Não, com certeza. A gente espera que as pessoas tenham tristeza na vida, porque a vida humana normal, ela tem toda essa amplitude de emoções. A gente espera que emoções positivas, negativas, mas a gente espera que a vida não se torne somente... Não queremos extinguir tristeza como se isso fosse um problema. O que a gente quer é que os sintomas depressivos, que são proeminentes, tristeza, que são importantes, mas nem são os mais importantes, né? Os mais importantes como quedas de humor, falta de prazer cotidiana, que são sintomas que atrapalham muito a vida, que eles sejam tratados por psicoterapia, por medicação, por mudanças de hábito e comportamentos de autocuidado, né? Para falar também, já fazendo uma digressão para tratamento de depressão, né? Isso que a gente não está aqui para falar disso necessariamente, né? Mas como o Marcelo falou, né? Dessas definições, né? Sintoma, sinal, síndrome, transtorno e assim por diante. Doença, pessoal. De forma geral, o sintoma pode ser uma experiência em psiquiatria, né? Porque isso, eventualmente, o sintoma pode ser também de outras especialidades médicas, isso a gente vai ver. Então, sintoma e sinal, né? Quando a gente aprende propedêutica, que são uma das primeiras matérias na faculdade de medicina, então o sintoma geralmente é o que o paciente está sentindo e relatando, e sinal geralmente é o que a gente está observando. Então, em psiquiatria, geralmente o sintoma vai ser o que ele está relatando do ponto de vista de tristeza, de humor depressivo, se ele relatar isso, provavelmente ele está tendo um ataque de pânico, então vai ser essa experiência do paciente, né? E, eventualmente, alguns sinais que a gente vai observando também vão ser sinais comportamentais, certos comportamentos expressos na consulta e assim por diante. E quando esses sintomas, esses sinais, eles se agregam, né, de uma forma coerente, né, não de uma forma aleatória, né, como o Pedro falou, isso aí que constitui, então, um quadro de síndrome. A gente chama de síndrome. E daí, como o Marcelo explicou, uma síndrome, para se tornar um transtorno, de forma geral, ela vai ter que ter uma certa associação, por exemplo, ao longo do tempo, né? Ela geralmente vai ter que ter uma origem, que vamos dizer, tem evidentemente uma origem biológica, uma origem, um quadro de desenvolvimento, fatores de risco, etc., e resposta ao tratamento, daí que constituem eventualmente um transtorno. Então a pessoa pode ter uma síndrome depressiva, mas eventualmente ter uma síndrome depressiva reativa, por exemplo, uma situação de estresse, eventualmente a pessoa pode ter eventualmente até um problema de personalidade e reagir de uma forma depressiva, mas não constitui necessariamente um transtorno depressivo recorrente, por exemplo, né? Ou mesmo a pessoa que tem uma síndrome depressiva e ter, eventualmente, um transtorno afetivo bipolar, porque ela tem, além desses episódios de depressão, ela vai ter episódios aí de hipomania ou mania, que a gente pode também explicar mais pra frente para vocês. Essa é uma questão importante, né? Porque então, a diferença entre síndrome e transtorno, que a gente pode talvez pensar assim numa definição interessante, que é quando a gente olha para um monte de sintomas juntos e eles parecem que fazem sentido entre si, está descrito, né? A gente sabe que isso é uma descrição que acontece da nossa experiência, do que a gente lê na literatura, e a gente vai procurar saber de onde isso veio, né? E se a gente vai procurar, o Marcelo falou, puxa vida, isso está vindo, o paciente está tomando um remédio que causa isso, né? Então, por exemplo, de algumas medicações que podem causar depressão, corticoides, né, pessoal? Muita gente tem que usar mesmo, prednisona e outros. A gente sabe que esses remédios podem gerar pioras de humor, podem gerar quadros outros, inclusive. Mas, poxa, se a pessoa está nessa situação e por conta do uso de um remédio, outro remédio aí que causa depressão, um Roacutan, né? Isso muita gente sabe que é um remédio que se usa para acne, né? Então, por exemplo, se essa depressão foi causada por esse remédio, nós psiquiatras não vamos dizer que o paciente tem um transtorno depressivo. Ele teve uma depressão, vou chamar isso de uma síndrome depressiva, que foi causada especificamente por essa medicação.
tratamento aí é diferente, a gente já pode entender o porquê, né? Que, puxa vida, se tem um remédio causando, vamos avaliar se é possível que o remédio seja suspenso. Nem sempre é, a verdade é que muitas vezes o remédio é absolutamente essencial. Às vezes é possível que ele seja suspenso. Agora, se a gente não encontra, e aí, é por isso que psiquiatra pede exame, né? A gente vai fazer exames laboratoriais, às vezes outros exames de imagem de crânio até, e aí nós vamos olhar e, puxa vida, não conseguimos encontrar uma causa para isso, a gente vai fazer um diagnóstico de uma depressão, um transtorno depressivo, por exemplo, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada. E aí tem toda a classificação que vai agrupar síndromes em categorias, né, em grupos que aparentemente parecem muito separados uns dos outros, como se eles fossem um mapa, assim, você pega o mapa de um continente, ou mesmo o mapa do Brasil, você vê lá os estados, não tem nenhuma sobreposição entre eles, né? A gente está aqui em São Paulo, na fronteira com o Paraná, com Minas Gerais, não tem nenhuma diferença, tem nenhuma área em que um invade o outro. E aí a verdade, que é uma verdade às vezes difícil de explicar para os pacientes, é que não. Na psiquiatria existe uma sobreposição muito grande entre essas categorias, né? O mapa não é tão claro assim, né? Tem uma sobreposição entre as categorias atuais nossas, né? Eu acho que uma coisa que o Pedro acabou de comentar que é bastante interessante e desafiador da especialidade médica psiquiatria é que realmente muitos sintomas, muitas manifestações das doenças psiquiátricas, elas são, não tem essa distinção clara entre uma coisa e outra coisa, assim como esse mapa de países que seriam com limites bem claros. Então a gente acaba usando diversas ferramentas e diversas informações que o paciente e os familiares nos trazem, além de muitas vezes pensar em excluir causas médicas, excluir outras possibilidades, que nem o Pedro comentou, como medicações, para a gente criar o mapa mais acurado possível dos sintomas e tentar agrupar eles da maneira que mais faça sentido, baseado na literatura científica que já existe. Então, acho que uma coisa até para trazer para vocês de maneira prática, usando o nosso tema, então, de depressão como exemplo, o paciente chega para a gente numa primeira consulta e vai relatar uma série de sintomas, de tristeza no tempo todo, de dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, o tempo todo pensando muitas vezes até em morrer, em suicídio, e a gente vai também observar várias coisas que esse paciente demonstra que são os sinais, né? Eu acho que os sinais também agregam bastante aos sintomas. Exatamente, né? Uma coisa muito interessante que o Marcelo trouxe aqui é essa questão de que tem vários desses sinais e sintomas que eles são, que podem acontecer em mais de um problema de saúde, né? Então, por exemplo, você vê, ansiedade. Muitos pacientes com depressão têm ansiedade. Uma ansiedade marcante, intensa, persistente, que causa sofrimento, não é uma ansiedade que ajuda, mas naturalmente transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada tem ansiedade, né? Então, muitas vezes um sinal entra nessa sobreposição. E tem outra questão, né, que na psiquiatria muitos pacientes têm mais de um problema de saúde. Então, até porque às vezes um acaba sendo a evolução do outro. Aí vem uma outra coisa que o Marcelo falou, que um mapa nosso também vai ter pensar assim na linha da vida da pessoa, né? Quer dizer, puxa vida, qual foi o primeiro sintoma que aconteceu? Depois, quais foram os outros que aconteceram? E depois os outros. Então, um exemplo, as pessoas... Puxa, a pessoa que já sempre foi um pouco mais ansiosa, apreensiva, aflita com o que acontecer no futuro, em algum momento ela teve uma crise de pânico, um ataque de pânico, subitamente a ansiedade foi lá em cima, em 5 minutos atingiu um pico, a pessoa teve uma série de sintomas físicos, palpitação, tremor, náusea, sudorese, e isso, uma sensação de que ela ia morrer, de que alguma coisa muito grave ia acontecer com ela, que ela precisava escapar daquela situação, e por mais que isso fosse horrível, depois de 20 minutos passou. E isso começou a acontecer com frequência, a pessoa começou até a evitar situações em que ela supunha que isso podia acontecer de novo, até que depois de um tempo começaram a vir sintomas de queda de humor, sintomas de falta de prazer com o dia a dia, de falta de energia, dificuldade de se alimentar, dificuldade para dormir, pensamentos de morte. Quer dizer, a gente está falando de uma pessoa que teve
sempre foi um pouco mais ansiosa que a média, que depois teve um transtorno de pânico e desenvolveu uma depressão. Ao longo, na hora que a gente monta essa biografia, digamos, faz parte da biografia da pessoa, isso naturalmente não resume a biografia da pessoa, mas é uma faceta, é uma linha do tempo que descreve parte da experiência que a pessoa teve nesse tempo todo, porque ao longo desse tempo ela se formou no colégio, fez faculdade, teve um emprego, outro emprego, casou, teve filhos, mas teve lá sintomas muito intensos que acompanharam ao longo da vida, né? Acho que é algo interessante, então, se a gente for tentar, vamos dizer, desconstruir todo esse raciocínio do Pedro agora em termos dos conceitos que a gente estava, né, explicando, sintoma, síndrome, transtorno, a gente viu que o Pedro descreveu vários sintomas de ansiedade, né, ou seja, sintomas do corpo que a pessoa relata para você, ou seja, coração acelerado, falta de ar, eventualmente essa sensação de medo, ou seja, a pessoa ela tem o que é isso? Esse conjunto de sintomas, quer dizer, um ataque de pânico, né? E é claro que esse ataque de pânico, ele começou a recorrer ao longo do tempo. Ou seja, daí, a partir daí a gente começa, peraí, não é só um ataque de pânico, a gente constrói, parece isso, antigamente falava síndrome do pânico, né? Hoje em dia, claro, o nome é transtorno do pânico, porque a gente sabe que simplesmente esses sintomas não apenas se agregam, mas eles têm uma coerência entre si, em termos assim, por exemplo, de origem genética, neurobiológica, ambiental, e eventualmente até resposta ao tratamento, ou seja, isso é mais do que um conjunto de sintoma agregado, né? Ou seja, isso é um transtorno psiquiátrico. E a partir daí surgiu um outro problema, que é muito comum, que é talvez até pode ser considerado uma comorbidade, né, que é muito comum, transtorno de pânico, que é uma depressão. Ou seja, aliás, a comorbidade entre transtornos ansiosos e depressão, ela é bastante frequente. E a partir daí deu para perceber como aquilo foi evoluindo depois de um transtorno de pânico. O ataques recorrentes, como evoluiu para um episódio depressivo. Então, quando você vai conversar com esse paciente, você percebe que é um paciente que tem essas duas comorbidades, tanto transtorno de pânico quanto uma depressão, um episódio depressivo maior. E uma coisa interessante, acho que nisso que o Marcos e o Pedro comentaram, é que a nossa consulta psiquiátrica, ela está muito mais querendo obter não uma foto do problema dos pacientes, mas um filme. Isso é um dos motivos pelos quais uma boa consulta psiquiátrica, a primeira consulta, que mesmo durando entre 1 e 2 horas, em média, mesmo assim, às vezes não conseguimos obter todas as informações numa primeira consulta, apesar de dar uma boa ideia, porque a gente tem que saber quais são os sintomas que estão acontecendo, qual que é a história de vida daquela pessoa, qual que é a cronologia de cada um desses sintomas, quais são os problemas médicos que essas pessoas têm, que substâncias usam, se fazem atividade física, se não fazem atividade física, como é que é a rotina, como é que é o trabalho, e muitas vezes ainda obter uma segunda fonte de informação com algum familiar. Então, realmente, é um trabalho nesse sentido de detetive para depois, com o máximo de informações possíveis, montar esse quebra-cabeça. Quando a gente tem um filme, né, fica muito mais viável saber para onde vai, né? Então, ao invés de uma foto. Porque isso é uma pergunta que os pacientes fazem direto, né? Mas o que vai acontecer? Eu vou ter depressão de novo? Eu vou ter pânico de novo? E, puxa, é uma demanda, uma pergunta absolutamente razoável, faz todo sentido, porque você está falando de sofrimento grande. Quando a gente tem uma noção clara disso, a gente consegue saber muito melhor para onde vai. Isso porque na hora que a gente junta tudo, né, você tem vamos supor, imaginar assim, são vários filmes, né? Você pega um filme profissional, um filme amoroso, um filme da família, um filme da relação com amigos, um filme da história médica, um filme dos sintomas psiquiátricos, e a gente consegue meio que juntar e ver o que piora o que, né? Então, por exemplo, tipicamente quando tem pânico, o que aconteceu previamente? Quais foram os desafios da vida? Que tipo de estresse que gera tais sintomas X, mas não gera os sintomas Y? O que é difícil para a pessoa lidar? Porque, veja, tem pessoas que parece que tiram de letra, com o pé nas costas, problemas super sérios de uma área da vida. Mas tem muito mais dificuldade para lidar com problemas aparentemente bem menores de uma outra área da vida. Então, na hora que a gente começa a perceber isso, a gente também consegue montar um tratamento. Então, meio que na cabeça do médico, isso vai acontecendo simultaneamente. Você vai descrevendo os sintomas, montando um quebra-cabeça, enquanto que, paralelamente, um tratamento se constrói, assim, na nossa mente. Uma coisa meio
desse tipo, né? Quando nós estamos trabalhando, né, a gente tem algumas linhas de raciocínio. Então, são vários trabalhos em paralelo que a gente faz, né? Uma, então, é de conversar com o paciente para o paciente relatar, né, todos os sintomas, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo perguntas para explorar mais esse sintoma, baseado no que a gente conhece sobre um transtorno psiquiátrico, e a gente vai associando isso, claro, a outras características do paciente, né? Por exemplo, da personalidade do paciente, da vida do paciente, da biografia do paciente, e além disso, a gente tem que fazer a associação, vamos dizer, pelo menos lembrar em nossa memória o que mais funciona para esses pacientes, né? Ou seja, é daí que talvez venha um outro tema que é importante, né? É importante a gente classificar isso mesmo como transtorno, e a partir daí construir uma literatura científica, mapear na população qual que é a prevalência daquilo, como aquilo evolui ao longo do tempo, que é importante, como o Pedro falou, para a gente explicar para os pacientes, né? Ou seja, isso vai recorrer novamente, qual que é a chance disso acontecer, e daí que é a importância da classificação psiquiátrica, porque isso vai permitir que pessoas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, estudem o mesmo objeto. E além disso, é claro, o mais importante é ver o que é que funciona, né? Quais tratamentos medicamentosos, psicoterápicos ou mesmo qualquer outra forma de tratamento funciona para esse tipo de problema. E eu acho que uma coisa super interessante nesse tema, né, de classificações de transtornos mentais, que pode ser bastante confuso para os leigos, a gente percebe também é bastante confuso muitas vezes para estudantes de medicina, estudantes de psicologia. Por quê? Inclusive lendo notícias sobre psiquiatria, porque algumas pessoas que acabam falando termos, por exemplo, psicanalíticos, ou termos comportamentais, ou termos médicos, e daí isso vira uma bagunça muito grande para quem não está familiarizado com classificações, porque existem diferentes classificações para os transtornos mentais. E a que a gente está focado aqui, que é a mais padrão, né, numa psiquiatria clínica, ou seja, a gente não está falando aqui de psicoterapia, são as classificações médicas. E a gente tem duas principais hoje na psiquiatria. A classificação que é o CID, que é uma classificação internacional das doenças médicas, inclusive psiquiátricas, e também a gente tem a classificação da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, que é o DSM. E isso já entra numa coisa super interessante de classificações categoriais versus dimensionais. O que são cada uma dessas coisas? Bom, pensar nessa questão do mapa, né? Se a gente pensar assim, o mapa, pegar lá o Brasil, dividido em vários estados, cada estado é uma categoria, né? Agora, a gente pode pensar também aí num degradê de cor, de preto para o branco, ou se a gente pensar de uma linha em que a gente não estabelece um limite, uma fronteira clara, mas percebe quanto que uma coisa pode aumentar. Então, por exemplo, tá aqui, a gente está gravando, isso aqui tem um microfone, a gente vai aumentar ou diminuir o volume. E a gente vai ter lá um contínuo entre um volume mínimo e um volume máximo. Então você pode ser uma pessoa com muito menos ansiedade, uma ansiedade muito intensa, e isso ter de 0 a 10 lá, a gente pensar em uma intensidade. Categorial é uma situação lá do mapa em que a gente tem uma classificação ou tem ou não tem. E aí um critério muito interessante que se usa para dizer, tudo bem, mas eu tô triste, aconteceu uma coisa difícil na minha vida, eu realmente tô menos animado, as coisas que eu gostava não estão dando muito prazer, esse problema tá martelando na minha cabeça, eu não consigo pensar em outra coisa. Será que eu tô numa depressão? Eu sou uma pessoa mais ansiosa, eu me preocupo muito com as coisas do dia a dia, eu me sinto tenso, atrapalha meu sono, eu tô sempre com uma lista de problemas na cabeça, parece que eu me preocupo mais com as coisas que os outros, será que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada? Pois bem, aí entra um critério muito interessante que é usado por ambas as classificações que o Marcelo trouxe, que é um critério de que aquele grupo de sintomas, para a gente dizer, olha, isto é um transtorno, ele tem que causar uma disfunção. Disfunção que a gente quer dizer um prejuízo na vida do indivíduo, e esse prejuízo tipicamente ele não é um prejuízo localizado em uma área da vida. Não é uma coisa que atrapalha exclusivamente o desempenho acadêmico, é uma coisa que atrapalha um conjunto de sintomas que atrapalha áreas da vida variadas, ou seja, muda o funcionamento da pessoa. E a gente vem para um tema que é muito interessante, que às vezes gera discussões muito legais com os pacientes a respeito de... legais no sentido de ilustrativas, né? De discussões que fazem com que as pessoas pensem, gerem insights, de como determinados sintomas pegam a autonomia das pessoas, né? Eu dei um exemplo
falando aqui também de transtorno de pânico, algumas pessoas com transtorno de pânico que começam a evitar ir para locais onde ela supõe que possa acontecer um ataque de pânico. Quer dizer, o indivíduo não está escolhendo se ele vai para um lugar ou não com base naquele lugar ser bom para a vida dela, ele vai na festa porque se eu gosto daquelas pessoas, se a festa é bacana, se aquilo é bom, mas a pessoa escolhe ir ou não se a ansiedade é suportável ou não. Ou, por exemplo, alguém que perde uma oportunidade de um emprego porque o emprego tem que viajar e pegar avião não é uma opção. Quer dizer, a pessoa teve ali a sua liberdade de alguma forma tolhida, né? Perdeu parte da liberdade. E o tratamento envolve devolver para o indivíduo a liberdade que foi até então parcial ou totalmente perdida pelos sintomas que ela tem, né? Então, ou seja, me parece que isso é meio que um consenso da psiquiatria, que se a gente dividir as coisas picadinhas em categorias, ou tem ou não tem, tem certas vantagens, enquanto que pensar em dimensão, né, como tons aí de branco para preto, tem outras vantagens. Pode ser difícil dizer quando alguém tem ou não tem um transtorno mental em função de uma dimensão, né? É muito mais difícil estabelecer isso. A verdade é que os tratamentos são um pouco, às vezes, categoriais, né? No sentido de, puxa, você vai prescrever um remédio ou não vai? Meio que não tem como você prescreve um pouquinho. Não tem, olha, tem a dose mínima, tem uma maneira de se tomar um determinado remédio lá, diariamente, tal dose. Não é porque alguém tem um pouco menos, tomar dia sim, dia não, né? Então, também, ou seja, pro ato médico, pra conduta médica, às vezes uma categoria simplifica a decisão em benefício do paciente. Esse critério, né, ou seja, essa parte dos manuais diagnósticos, né, que envolve, então, geralmente, assim, sofrimento significativo, perda de autonomia, uma disfunção interpessoal, ocupacional, por exemplo, eu acho que é muito importante mesmo, porque quando a gente pensa, por exemplo, em pacientes ansiosos, eu acho que, assim, a ansiedade, ela é, de fato, assim, a gente consegue distribuir isso dimensionalmente nas pessoas. E tem muitas pessoas que conseguem. São pessoas ansiosas, que elas conseguem lidar com os problemas, assim, de uma forma ansiosa, mas, assim, são pessoas que não consideram, assim, né, que estão sofrendo demais, ou eventualmente estão funcionando muito bem, ou seja, essa pessoa tem um transtorno ansioso. Então, muitas vezes, quando a gente pensa, assim, em colocar esses critérios, como as pessoas que fizeram esses manuais, eles colocaram isso para justamente apontar para a parte mais importante, que acho que é da medicina, que é justamente assim, ali, claro, acabar com o sofrimento na medida do possível, de aliviar esse sofrimento e fazer com que as pessoas vivam vida satisfatória, ou seja, que as pessoas consigam funcionar, né? Ou seja, tanto em relacionamentos interpessoais, amorosos e no trabalho. Então, muitas vezes, isso até algumas pessoas que pensam um pouco nos manuais diagnósticos, isso foi um critério, de certa forma, para quase que diminuir até, assim, vamos dizer, o hiperdiagnóstico, né, psiquiátrico, ou seja, a pessoa, não basta ela ter os sintomas, a gente não quer, na verdade, transformar as pessoas, vamos dizer, deixarem elas assintomáticas simplesmente, mas sim, o mais importante é que a pessoa ela tenha uma vida satisfatória e com, vamos dizer, um nível de sofrimento, vamos dizer, tolerável, né, que seja, que não faça a pessoa, por exemplo, eventualmente sofrer demais, né. Sofrimento faz parte da vida, né? Sofrimento faz parte. Ser humano envolve sofrimento, mas o que a gente tá colocando é que, além de ser um sofrimento grande e intenso, é um sofrimento que tolhe a liberdade, né? Então tem essa característica, né? E estava falando antes que a categoria às vezes ajuda a gente a tomar uma decisão, né? Então a gente tem essa questão da situações em que o diagnóstico faz toda a diferença, assim. A gente já falou um pouco, de forma breve, sobre a importância do diagnóstico, né? Ou seja, sobre a importância de a gente falar a mesma linguagem entre os países, entre os profissionais, seria a confiabilidade. A gente falou um pouquinho sobre também a importância do diagnóstico para o tratamento e para os guidelines, né? Ou seja, para ter uma melhor decisão clínica entre os psiquiatras, mas acho que existem alguns temas ainda importantes também para a gente abordar sobre o diagnóstico. Um deles é psicoeducação, né? Porque a gente sabe que quando o paciente entende o básico do seu problema de saúde, no caso o problema de saúde mental, entende quais são os fatores de piora, os fatores de melhora, o que faz com que ele se sinta melhor no seu dia a dia, isso muda muito o prognóstico, ou seja, a evolução da doença desse paciente. Então, quanto mais o paciente souber sobre o problema que ele tem, a gente sabe pela literatura científica que aumenta muito a chance do paciente engajar no tratamento e melhorar.
Muitos dos tratamentos, eles custam tempo, dinheiro, energia, disposição, abertura. Quer dizer, não é uma coisa que é fácil. E acho que todo mundo já tomou remédio, sabe que não é fácil aderir a remédio. Então vamos supor que você tenha alguma questão. Isso não vale só para a saúde mental, né? Então, por exemplo, você tem hipertensão, diabetes, e precisa usar remédio continuamente, às vezes para sempre, ou tem uma depressão, um transtorno ansioso, que precisa usar um remédio por um período ali razoavelmente prolongado. Como é que faz para incluir na própria vida uma medicação, né? Algo que você vai ter que fazer uso todo dia, mais ou menos na mesma hora. Não é fácil de aceitar isso. Isso é uma mudança relevante, né? Fica mais viável quando as coisas fazem sentido. Então isso é uma coisa típica do ser humano. O ser humano vai tender a fazer algo se para ele fizer sentido, se aquilo trouxer para ele um benefício. Olha, minha vida é melhor assim, isso tem nome, sobrenome. Então o diagnóstico tem uma relevância nesse sentido. E às vezes tem uma certa reticência em nomear, em falar o nome. É depressão, é um transtorno de pânico, um transtorno bipolar, mas a gente acha que isso tem que ser feito, né? E como convencer uma pessoa a fazer um tratamento por 1 a 2 anos, um tratamento que custa dinheiro, que eventualmente pode até ter alguns efeitos colaterais, né? Ou seja, se não for baseado nesse corpo de conhecimento que muitas vezes tem essa unidade do diagnóstico, né? Ou seja, o que é efetivo e o que não é efetivo. Então, eu acredito que isso seja um dos pontos fundamentais da psiquiatria. Assim como, claro, é importante isso também para uma organização do sistema de saúde inteiro. Ou seja, como é que vamos dizer, um ministro da saúde vai planejar, né? O Ministério da Saúde vai planejar os recursos que ele vai, vamos dizer, gerir para uma certa área, sem saber a prevalência de depressão e de ansiedade. Então, o sistema de diagnóstico ele é uma ferramenta muito útil. É claro que tem várias limitações que a gente vai abordar ao longo dos podcasts, né? A gente não quer simplificar, vamos dizer, toda a subjetividade do paciente, toda a biografia do paciente a um diagnóstico. Mas ele é uma ferramenta muito poderosa de organização da psiquiatria. A gente usa, dar o nome, né? Essa questão que às vezes as pessoas têm uma certa reticência. Em primeiro lugar, a gente faz um diagnóstico porque o diagnóstico é útil. O diagnóstico ele tem uma utilidade e a pessoa que tem certa característica, tem um diagnóstico, ela recebe informações a respeito de como que ela deve conduzir a vida dela de uma maneira a fazer com que esse diagnóstico atrapalhe menos a vida. Então, por exemplo, você tem diabetes, certos cuidados você deve ter. Ou você teve uma depressão porque você especificamente tem dificuldade de lidar com um tipo específico de estresse. Bom, isso envolve medicação e envolve uma psicoterapia que vai abordar esse tema especificamente. Então, isso tem um impacto na vida da pessoa. E como é que a gente sabe que um remédio X ajuda na depressão? Porque, como o Marcos falou, alguém fez um estudo que mostrou isso. E como é que a pessoa fez esse estudo? Tem um jeito de fazer diagnóstico, que tem um nome específico, uma depressão, que tem certos critérios para ser feito esse diagnóstico, e testou esse remédio lá. E o remédio ajudou as pessoas a melhorar os sintomas, de certo critério que o estudo estabelece. Mas como é que a gente sabe que esse indivíduo testou esse remédio nas pessoas, tem depressão, e que o que essas pessoas sentem lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, é a mesma coisa que o brasileiro aqui sente? Então a gente tem que ter essa precisão, porque senão as pessoas estão dando o mesmo nome para coisas diferentes. E isso é um grande problema. Então, isso que a gente chama de confiabilidade. Você vai lá no congresso, a gente vai no congresso e ouve algum pesquisador internacional lá falando que ele fez um estudo que mostrou que tal remédio ajuda tal diagnóstico, ou que uma certa psicoterapia foi desenvolvida e que tem uma técnica nova e interessante para tal coisa. Como é que a gente sabe que ele está falando a mesma coisa? Porque há um consenso, e esse consenso descreve certos sintomas, os psiquiatras têm um treinamento mais ou menos semelhante em diferentes lugares do mundo, e que estão falando a mesma coisa. Então, os critérios diagnósticos que a gente usa lá, e que se todo mundo der um Google lá, vai encontrá-los sem muita dificuldade. Então, a gente vai fazer um diagnóstico porque é útil para a pessoa entender do problema dela, porque guia o tratamento e porque facilita a comunicação entre os profissionais, né? Um ponto interessante que eu acho sobre o que o Pedro falou de confiabilidade, na verdade foi algo que aconteceu mesmo nos anos 60, anos 70. Os pesquisadores eles compararam
né, a taxa, né, a prevalência de esquizofrenia na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Eles viram que as taxas eram muito diferentes, ou seja, os psiquiatras americanos eles diagnosticavam esquizofrenia com uma frequência muito maior. Então, assim, e eles fizeram alguns estudos e eles mostraram realmente que, por exemplo, na Grã-Bretanha, né, pacientes que eventualmente tinham transtorno bipolar, transtorno de personalidade, eram diagnosticados como transtorno bipolar e transtorno de personalidade, mas nos Estados Unidos eram diagnosticados com esquizofrenia. Isso por quê? Pela falta desses critérios diagnósticos, desses sistemas classificatórios que hoje em dia a gente usa como o DSM ou a CID-11, né? E nesse sentido, uma coisa muito importante também para o paciente, né? Então, se o diagnóstico facilita a comunicação dos profissionais de saúde, facilita as pesquisas, também facilita bastante a comunicação com o paciente e o entendimento do paciente do seu caso, porque muita gente chega no consultório com uma angústia de saber o que eu tenho. Ele vai querer entender mais sobre isso, vai querer ler livros sobre esse tema, vai querer ouvir um podcast, por exemplo, sobre esse tema, falando aqui um pouco da nossa praia atual, e vai querer ver vídeos sobre o tema. E o que ele vai pesquisar? Ele não vai pesquisar um conjunto de sintomas, um monte de coisa, ele vai pesquisar o nome do problema médico, do problema psicológico que ele tem. Então, nesse sentido, o diagnóstico uniformiza a comunicação entre todo mundo, tanto profissionais quanto com o paciente. Se a gente pensar, os pacientes que têm lá depressão, né? Essa é uma pergunta que a gente ouve, muitos pacientes com depressão e pacientes com transtorno bipolar. Tá bom, mas olha, eu quero saber como é que eu descubro se tem uma crise vindo. Como é que eu descubro se eu tô entrando numa depressão de novo, eu tô entrando em uma mania de novo. Como é que eu descubro isso, né? Então, quando o indivíduo percebe, ó, você tem um diagnóstico, esse é o nome, funciona dessa maneira, tem sintomas tal, 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 o indivíduo começa a ter uma auto-observação melhor. E ele começa a adquirir habilidades para perceber quando isso começa a acontecer. E a gente sabe que muitas vezes, em geral, uma intervenção no começo ela é mais fácil, funciona melhor, o paciente melhora mais rápido, às vezes a intervenção ela é uma dose menor, de menos remédios, então tem uma importância grande aí, né? Se a gente está falando de uma estratégia de autocuidado, as pessoas perceberem o que faz bem para a saúde deles ou não. Então, muitos pacientes percebem, puxa vida, todas as vezes que eu começo a dormir mal, depois vem a minha depressão. Ou quando eu começo eu abandono as minhas estratégias de autocuidado, eu abandono a atividade física. Isso é uma coisa que aconteceu bastante na pandemia. Um monte de gente, vários pacientes que estavam bem, de repente eles pararam de fazer atividade física por causa da pandemia, e de repente, pioraram. Aí mesmo dentro de uma quarentena, conseguiram se organizar ali dentro de casa para fazer uma atividade física, melhoraram. Quer dizer, puxa vida, você já aprendeu, olha, tem uma coisa aqui, um negócio que você faz, atividade física, que vai te ajudar pra caramba. Então, essa é uma auto-observação. Mencionar que você tem uma relação com uma depressão pode ajudar essa pessoa a decidir como viver melhor. Só complementando o que o Pedro falou, essa auto-observação, né, acredito que ela é muito útil, primeiro porque, assim, acho que ela permite muitos pacientes se auto-observarem numa linguagem menos julgamental, né, então, acho que tem aquela questão do estigma, ou seja, a gente vai rotular alguém que tem um problema psiquiátrico, né, então muitos têm, vamos dizer, receio disso. Pela nossa experiência, na verdade, essa linguagem psiquiátrica, ela permite que o paciente deixe de lado muitos julgamentos que eles já trazem, tanto em relação a si mesmo, eventualmente em relação vamos dizer, ao contexto que ele vive. Muitas vezes eles vêm com, vamos dizer, eu sou um lunático, eu sou um maluco, eu sou um medroso, eu sou um preguiçoso, que para mim é uma linguagem não julgamental que muitas vezes até piora o quadro. Então, essa linguagem psiquiátrica, diagnóstica, vai permitir, então é isso, ou seja, o paciente ele observar de uma forma, assim, vamos dizer, de fora para dentro, assim, de uma forma quase que em mindfulness, né, que a gente pode explicar mais para frente também, ou seja, uma linguagem mais descritiva e mais científica. Isso é típico, né? O paciente está lá, parte considerável dos pensamentos dele são coisas autodepreciativas, com alto tom de julgamento, e o diagnóstico até a gente convida o paciente às vezes a observar os sintomas do ponto de vista que a gente está observando e usar como se ele se desfundisse assim dos sintomas, conseguisse olhar por aquilo que acontece, um pouco uma distância em que ele consegue enxergar melhor, né? Porque qualquer um de nós aí, se estiver em casa, pôr a mão na tua cara, encostar a mão no seu próprio rosto, você não vai conseguir enxergar a sua mão direito, vai ficar tudo embaçado, aí você afasta um pouco sua mão, você consegue
perceber com nitidez, você enxergar direito. Então, isso é uma coisa que às vezes os pacientes conseguem e às vezes as coisas fazem mais sentido quando eles olham para os próprios sintomas dessa maneira, dá nome, sobrenome, tem origem, tem fim, tem tratamento. Isso é, às vezes, talvez assim, para muitas pessoas libertador, né? E assim, é claro que quando a gente está falando em diagnóstico, tem vários limites que a gente precisa pensar. A gente, por mais que nós somos psiquiatras, nós gostamos muito da nossa especialidade e a gente fica muito animado em falar sobre isso, a gente sabe que existem vários limites e problemas em relação aos diagnósticos e a gente não esconde isso. Então, seria interessante a gente conversar um pouquinho em relação a esses tipos de problema e também, claro, isso vai ajudar a gente a contextualizar que o diagnóstico não é a única ferramenta psiquiátrica. A gente utiliza de diversos métodos para conversar e para avaliar nossos pacientes. Então, uma questão é justamente porque existem alguns conceitos em psiquiatria que acho que foi bem falado aqui pelo Marcelo e pelo Pedro, que não seguem essas categorias diagnósticas, né? Uma pessoa tem um transtorno de humor ou não tem um transtorno de humor, ela tem um transtorno de ansiedade ou não tem. Muitas vezes, algumas questões psiquiátricas, elas são transdiagnósticas, né? Então, por exemplo, um conceito que a gente tem usado cada vez mais na prática clínica é o conceito, por exemplo, de regulação, desregulação emocional, funcionamento emocional. Ou seja, pessoas que eventualmente têm uma dificuldade de regular o comportamento, de desativar uma emoção que está muito intensamente ativada e que pode ser conceituado como desregulação emocional. A desregulação emocional pode estar presente em pacientes com transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtornos do impulso, transtorno de personalidade, transtornos psicóticos, ou seja, é um conceito transdiagnóstico, ou seja, muitas vezes o diagnóstico ele não vai conseguir abarcar todas as questões comportamentais, emocionais e cognitivas das pessoas. Então, isso é um limite mesmo do diagnóstico, né? E, claro, uma solução seria esse sistema dimensional que foi muito mencionado aqui. E aí o psiquiatra pensa como, né? A gente pensa como categoria ou a gente pensa como dimensão? Isso é uma pergunta muito difícil, porque você ser versado nos dois modelos e conseguir transitar entre eles, isso facilita muita coisa. Como um exemplo, para a gente, por exemplo, fazer um diagnóstico, comunicar isso para o paciente e dar linhas gerais de tratamento, incluindo medicação, a gente acaba utilizando mais de categorias. Por exemplo, esse paciente tem uma depressão maior em nível moderado. Agora, para algumas partes do tratamento, como por exemplo a psicoterapia, a gente acaba utilizando de outras coisas que são dimensionais. Por exemplo, como é o nível de funcionamento desse paciente em termos de identidade, em termos de autodirecionamento, que são duas dimensões da personalidade. Esse tipo de coisa acaba sendo meio mais útil, por exemplo, num contexto de terapia. Então, você conseguir transitar entre esses diferentes modelos, a depender do contexto do tratamento, ajuda bastante. A questão um pouco aqui sobre usar uma ou outra categoria, uma categoria ou um diagnóstico dimensional, é que cada um desses modos de pensar tem suas vantagens e os seus limites. Então, como não há ferramenta perfeita no mundo, a gente não abandona uma ferramenta porque ela é imperfeita, senão a gente ficaria imóvel e assim, achando que nada funciona, achando que nada dá certo, muito pessimista, quando na verdade o que a gente tem que fazer é usar o que tem de melhor de cada ferramenta no momento que deve ser feito. Cada situação ela é mais bem abordada por um jeito e a gente ter a flexibilidade, às vezes pensar de um jeito, às vezes pensar de outro jeito, né? Então, o Marcelo falou aqui, puxa, depressão, uma categoria, e aí o Marcos deu um exemplo, acho que o melhor exemplo, que é a desregulação afetiva, que é uma dimensão, ele pode estar mais ou menos desregulado, né? E isso pode acompanhar diferentes diagnósticos. Muito da psicoterapia tem uma intenção transdiagnóstica, né? Acho que tanto se a gente pensar assim, os dois grandes grupos, sejam as terapias psicodinâmicas derivadas do Freud, da psicanálise, ou as terapias de orientação cognitiva ou de orientação comportamental, uma parte muito grande dessas linhas isso aqui só funciona para depressão, isso só funciona para ansiedade. Não, o terapeuta tem uma
tendência a ver não só categorias também, né? Existe, claro, às vezes uma questão porque os terapeutas não necessariamente vão usar a mesma linguagem que se usa no DSM ou no CID-10, que foram as duas categorias que o Marcelo trouxe aí. Alguns pacientes que fazem acompanhamento psiquiátrico às vezes já sabem, né? Puxa, o psiquiatra vai conversar com o terapeuta e eles vão entender melhor o caso. Isso é uma coisa que faz parte da prática clínica e às vezes tem que ter um encontro de diálogo ali, né? Porque naturalmente o psiquiatra tipicamente não tem tanto conhecimento da linha de psicoterapia que o terapeuta tem, o terapeuta não tem tanto conhecimento de diagnóstico. E aí a gente está falando com profissionais que são complementares, então isso tipicamente é o melhor tratamento. Você tem terapeuta e um psiquiatra que conseguem conversar entre si, né? Que conseguem organizar um tratamento, mesmo que eles não tenham, que partam de pontos de vista que são um pouco diferentes. Esses pontos de vista eles não são contrários, assim, a gente consegue, através de experiência, através de esforço também, organizar uma coisa que faça sentido, que ajude a pessoa a melhorar, né? Isso é interessante porque muitas vezes quando você é residente, você começa a ler sobre psiquiatria clínica e depois você passa na psicoterapia e começa a ler sobre psicoterapia comportamental, psicoterapia psicodinâmica, você começa a perceber que existem descrições que, por mais que eles utilizem linguagens diferentes, você percebe que sim, o objeto é o mesmo, que muitas vezes estão falando coisas semelhantes a respeito das pessoas, né? E o interessante disso é que, como o Pedro falou, né, dos tratamentos psicoterápicos serem transdiagnósticos, ultimamente, por exemplo, para diversos tipos de problema, a gente tem observado que muitas psicoterapias de diferentes linhas funcionam. Ou seja, psicoterapias que têm descrições diferentes, um corpo teórico diferente, mas tem aí um resultado semelhante. É importante a gente lembrar disso, né? Que por mais que a gente tenha linguagens diferentes, eu acho que esse trabalho complementar é a parte mais importante e acho que é possível achar sempre uma compreensão comum a respeito das pessoas, assim, por mais que as linguagens sejam diferentes. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar para vocês em relação a diagnóstico em psiquiatria. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e, claro, espero que vocês também tenham dúvidas, porque o normal de quando a gente começa a aprender alguma coisa é a gente ter diversas dúvidas e aguçar a nossa curiosidade. Então, nos próximos episódios trataremos de outras partes da psiquiatria e, inclusive, vocês podem mandar sugestões pra gente. Sugestões são sempre bem-vindas. O que vocês gostariam de ouvir aqui no Papo de Psiquiatra? Quanto mais vocês comentarem, mais a gente vai saber qual rumo que a gente toma. Façam aí, por favor, o diagnóstico de vocês e comuniquem aí pra gente para nos ajudar a seguir um melhor rumo.